Sejam muito bem-vindos ao canal Coisas de Dayana. E eu sou a Dayana e estamos aqui para mais uma live, né? Aonde nós vamos dar continuidade no livro de Gênesis, né? Eu me comprometi aqui com vocês de ler a Bíblia todos os dias e da gente começar pelo começo, né? Porque é importante que a gente conheça a história, né? O que Deus deixou, o que nosso Criador deixou escrito para nós. Às vezes a gente passa a nossa vida toda procurando aprender a fazer coisas, aprender a várias coisas, né, que a gente quer. A gente passa a vida inteira procurando aprender, procurando conhecer coisas e a gente nunca sequer leu a palavra de quem nos criou, do nosso Pai, né? E muitas vezes, aliás, todas as vezes que isso acontece, né, com pessoas, inclusive acontecia comigo, a gente vive fora de um propósito de vida, né? A gente passa uma vida inteira sem entender qual que é o real significado da vida, o porquê de estamos aqui, para onde estamos indo, né? O que devemos fazer, como que a gente lida com as emoções que temos, por exemplo. A gente passa uma vida inteira perdida por falta desse conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus, da palavra do guia que Deus nos deixou aqui nesse mundo, né? E assim, eu não sou uma mulher perfeita, eu não sou uma pessoa santa, eu não sou uma pessoa que nunca errou, né? Eu sou uma pessoa, uma mulher cheia de pecados, cheia de defeitos, e eu percebi que ao ler a Bíblia, ao começar a ler a Bíblia, isso me deixava melhor, né? Eu consegui aí encontrar um propósito para minha vida. Eu comecei a ver que eu tinha que melhorar como pessoa, né? E isso, na verdade, todas as pessoas têm que fazer, né? Muitas não conseguem admitir, muitas não conseguem perceber, mas a verdade é que todos nós somos falhos, somos pecadores e temos que viver aí numa constante evolução para fazer a vontade do Pai e buscar pelo que é eterno, né? Muitas vezes, todas as vezes, na verdade, que eu sempre assim fui de ir para a igreja, de ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia desde o começo, mas eu sempre li assim, né? Eu escutava o que o pastor falava. E eu vou ser bem sincera para vocês. Todas as vezes que eu buscava Deus, que eu lia a Bíblia, eu nunca buscava pensando na minha salvação, sabe? Eu não sei se foi porque isso não foi muito colocado na minha vida, não foi muito imposto, sabe? Não foi muito colocado assim nas igrejas que eu fui, por exemplo, sabe? Até se falava, mas não com tanta frequência. Então, assim, eu sempre procurava o quê? Pensar na minha vida financeira, pensar na minha vida sentimental, pensar na minha vida familiar, mas na verdade eu não pensava muito na minha salvação. E de um tempo para cá, mais específica esse ano, né, eu me comprometi a ler a Bíblia desde o começo, o ano passado, né, e eu tinha alguns propósitos que eu queria cumprir tudo, mas esse ano Deus começou a falar muito comigo a respeito da salvação, né, da eternidade, porque tudo nessa vida, gente, é passageiro. A gente pode até ter um sonho, a gente pode procurar conquistar alguma coisa e a gente pode conseguir conquistar essa alguma coisa, mas no final de tudo, a gente sempre vai sentir que falta alguma coisa.
A gente sempre vai sentir que falta alguma coisa. O ser humano, ele nunca vai se sentir satisfeito, digamos assim, enquanto pelo menos ele não buscar conhecer essa verdade, né? Que é a verdade do quê? De você procurar conhecer a Deus e entender o propósito da sua vida. Porque quando você começa a entender isso, você começa a melhorar como pessoa e entender o porquê de certas coisas. Eu não digo que é fácil, que vai ser fácil, que você vai começar a ler a palavra, que você vai começar a entender o sentido da vida e qual é o propósito, que é a eternidade, e que tudo vai ser perfeito e que você vai conseguir lidar com os dias maus perfeitamente, que você vai conseguir lidar com todas as situações e com todas as pessoas, com todos os problemas que você tem na sua vida perfeitamente. Não é isso, mas você vai se moldando e aprendendo a viver melhor com esse conhecimento. Então, isso é muito importante para todas as pessoas. Muitas pessoas se frustram ao procurar Deus porque elas procuravam mais ou menos como eu procurava, sabe? Em resolver a vida sentimental ou em resolver a vida financeira. E Deus, ele não é dessa forma, porque não é esse o propósito dele com a gente. Não é esse o propósito. Deus, ele quer sim abençoar os seus filhos. Deus, ele quer sim, né, entregar bênçãos. Ele quer ver os filhos dele felizes. Não é que Deus não quer, mas é que o principal objetivo de Deus, Deus, ele vê muito além, né, do ser humano. Então, Deus, ele vê lá na eternidade. Ele vê para quê? Para o principal, para o que ele criou. Porque quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles o quê? Num paraíso. Eles não iam passar por esse sofrimento, né, que a gente passa. Inclusive, nós passamos por isso por conta do quê? Da desobediência a Deus. Se não fosse Adão e Eva, talvez seria eu ou você ou qualquer outra pessoa que existisse naquele momento, alguém ia desobedecer. Mas a verdade é que o plano de Deus para a humanidade nunca foi que a humanidade vivesse sofrendo, vivendo com aflições, com doenças, né? Com tanta desigualdade. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus sempre foi o plano perfeito. Só que para que esse plano perfeito possa acontecer, não pode ter o quê? Maldade, não pode ter pecado. Porque como que a humanidade vai viver em paz, por exemplo, com pessoas más, com pessoas que pensam coisas ruins, que praticam o que é o mal, né? Como que Deus vai viver em paz no paraíso com a humanidade tão perversa, com uma humanidade tão ruim? Então, precisou fazer o quê? Ser colocado alguns pontos em alguns is. E é por isso que a gente está vivendo o que estamos vivendo hoje. Mas Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano perfeito, né? E esse é o intuito dessas lives, de mostrar para as pessoas, né, que conseguem aí me acompanhar a entender o plano de Deus, né? Principalmente o Velho Testamento, ele é tão mal interpretado por pessoas que leem versículos isolados e não conseguem entender que, na verdade, é sempre a humanidade que vem errando tanto, e não Deus. Deus não criou essas coisas, Deus não criou situações absurdas, principalmente o que vamos ver hoje, né? Aqui, lendo a Bíblia. Eu sempre faço aqui algumas anotações, né, do que eu li durante o dia e a gente lê e a gente faz também observações aqui. E, gente, eu sempre leio os comentários, tá? Mas quando eu tô falando, quando eu tô lendo,
eu acabo que não leio os comentários, porque senão eu não vou conseguir, gente, prestar atenção aqui no que eu tô falando. Mas eu sempre paro para ler os comentários, para a gente bater um papo, né? Para a gente conseguir aí entender as coisas ou fazer algumas reflexões, né, que são importantes. Então, nas lives anteriores, nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 15, tá? Gravadinho aqui nas outras transmissões, né, ao vivo, e elas estão divididas entre 4 a 3 capítulos. A última live que foi feita ontem foi feito só 3 capítulos e as outras estão com 4 capítulos. Então, se você quer aí acompanhar as lives, né, desde o começo, saber tudo direitinho desde o começo, tá tudo gravadinho. Minha intenção aqui é ler a Bíblia inteira com vocês para que a gente de fato possa conhecer a Bíblia totalmente inteira, né? Sem cortes, sem versículos isolados, sem apenas passagens bonitas, passagens de milagres, porque a gente entende que tudo isso é muito bom, mas que a realidade, né, não é essa. E muitas pessoas se frustram às vezes porque viu um versículo com uma história muito bonita, uma história de superação maravilhosa, um milagre perfeito, e não que Deus não possa fazer isso, mas é que, gente, a jornada não é assim, né? Não é tudo flores, não é tudo tipo do dia para a noite que vai acontecer. Não é dessa forma que Deus trabalha e não é isso que Deus quer da gente, né? Deus não quer que a gente venha a ele por interesse. Deus quer corações aquebrantados, corações arrependidos, né? Deus pode sim distribuir as bênçãos, os milagres, mas o intuito principal não é esse. Deus pode sim alegrar, atender os favores das pessoas que seguem o que ele fala. Deus, ele ama seus filhos, ele pode sim fazer, mas não é uma via de regra, sabe? Não é uma regra, na verdade. Não é uma coisa assim que a gente. É tudo sobre os planos de Deus. É tudo sobre o tempo de Deus, sabe? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, tá bom, gente? Então eu vou pedir aqui para vocês só 2 minutinhos. Eu já volto. Eu vou só tomar uma água aqui, pegar uma água para mim tomar durante a live e eu já venho, tá bom? Aí eu vou ler um pouquinho os comentários de vocês e a gente vai começar hoje a ler o capítulo de número 16, tá? Boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? É um momento que a gente vai falar de Deus. Então eu creio que Deus está aqui e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de ajudar, sabe, a levar isso para humanidade. Bom dia. Tem pessoas que acham que Deus é garçom, só pede coisas sem antes agradecer.
Sim, gente, ó, tem muitas. Eu já fui assim, né? Não sem agradecer, mas eu de fato, por falta de ler a Bíblia mesmo, sabe, gente? Eu não conseguia entender isso. Eu via versículos isolados, né? Eu às vezes participava de igrejas que falavam muito de dinheiro, né, de vida sentimental. Então, assim, eu tive esse problema, né, de não entender porque o propósito de Deus não é esse. Não que ele não possa abençoar, não que ele não possa abençoar como ele abençoou Abraão, né? Não que ele não possa abençoar como ele abençoou Salomão. Não é que Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer o que ele quiser. Só que, gente, tudo tem um propósito, né? E o propósito final de Deus não é esse. O propósito de Deus, Deus vê muito além da gente. Deus está vendo lá na eternidade. Então, a gente, de fato, não adianta você entrar aqui nessa live ou na live de qualquer pessoa, tem pessoas que fazem revelação, né? Você entrar lá na live da pessoa, não que não seja bom você de repente receber uma revelação, não é isso, mas não adianta, Deus quer transformação. Você pode até ficar ali presa ou preso numa situação de esperar algo de Deus e de você conseguir ou não. Pode ser uma fase da sua vida, eu já passei por isso. Mas o que Deus quer de você, de fato, é o seu coração, é a sua transformação, é a sua mudança. E quando você conseguir fazer isso, não perfeitamente, porque nós não somos perfeitos, mas aí sim você vai começar a se sentir melhor. Aí sim Deus vai começar a entregar o seu propósito. Ele vai conseguir te usar, né? Como que Deus vai conseguir usar, por exemplo, uma pessoa que não entende isso? Pode acontecer dele transformar de maneira sobrenatural? Pode, pode sim, mas o ideal é que a gente consiga ver isso, que a gente consiga melhorar como pessoa, que a gente consiga atender o que Deus quer da gente. Esse é o foco dessas lives. É mostrar isso, é mostrar o que Deus quer da gente. A gente está sempre querendo alguma coisa de Deus, né? Não estou falando que você não pode querer, que você não pode sonhar, não é isso. Só que a gente de fato tem que entender o que Deus quer da gente. A gente precisa entender isso, né? Tem muitas pessoas que acham que vão dar dinheiro, né, e vão receber o que estão precisando. E não é isso, gente. Boa noite a todos. Nunca vamos estar saciados. Boa noite, tudo bem? Meu olho, gente, eu tenho esse problema no olho, olha, meu olho, ele é bem, ó, tem até uma mancha aqui, né, ó. Eu Eu tenho muita irritação no meu olho, gente. Meu olho fica vermelho. E ainda mais com a ring light aqui ligada. Nossa, meu olho fica vermelho mesmo. Deixa eu trocar aqui a luz da minha ring light. Mas eu tenho esse problema com o olho. Meu olho sempre fica vermelho. Acho que com essa cor aqui fica melhor, meu olho. Deus abençoe. Pode ser porque eu durmo muito tarde também, mas o meu olho, eu tenho esse problema com o olho, gente. Os planos de Deus são maiores que os nossos, exatamente, né? Deus vê muito além mesmo. Deus é bom o tempo todo. Deus quer um coração verdadeiro.
Bom, gente, eu vou começar aqui a ler a palavra, tá bom? Porque tem bastante comentário. Quando eu não dou conta de ler todos os comentários, quando acabar a live, se você quiser, você deixa o comentário depois que acaba a live, que aí ele vai ficar salvo. Esses comentários que ficam aqui durante a live, eles desaparecem. Mas os comentários, quando acaba a live, se você deixar, eu consigo ler e com certeza eu vou te responder, tá bom? Mas é porque às vezes aqui durante o chat vem muitos comentários. Então, se eu ficar só lendo os comentários, né, eu não vou conseguir ler a palavra, mas depois eu vou voltar aqui nos comentários e vou ler mais um pouquinho, tá bom? Mas ó, já tem 20 minutinhos que a gente começou aqui a live e eu não li nenhum capítulo, então vamos começar a ler aqui, tá bom? Eu parei ontem no capítulo 15, então hoje nós vamos ler o capítulo 16 de Gênesis. E se você estiver aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ou coloque no seu celular um aplicativo de Bíblia para a gente conseguir ler juntos, tá bom? E eu vou ler na versão NVT, tá bom? Que é a nova versão traduzida. É uma versão bem assim, bem fácil de entender, tá bom? Ó, então vamos lá. A gente parou na parte que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e tinha falado para ele que ele teria um filho, tá? Mas no próximo capítulo, olha só o que acontece. Saraí, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Saraí disse a Abraão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão esteve com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Saraí, sua senhora, com desprezo. Então Saraí disse a Abraão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Saraí a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para sul, e perguntou: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Saraí, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dá a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá uma franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar o outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre os Cádiz e Bared recebeu o nome de Ber-Lai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos.
Então, olha só, aqui a gente vem, né, da história do capítulo anterior, que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus, ele até selou essa aliança, ele falou para Abraão que Abraão seria pai, né, de muitos filhos, ele prometeu isso. Só que como demorou, né, um tempo, esposa de Abraão entendeu que ela não seria a mãe dos filhos, né? E ela quis, né, pela força do braço dela, resolver aquela situação. Então, ela, naquela época era normal, né? Era uma coisa assim, era da tradição deles, né? Naquela época ainda não tinha as leis de Moisés também, que impedia, né, os homens de fazer isso. E era uma coisa meio que normal mesmo. O homem, né, daquela região, a mulher dá a serva, né, para o homem. E Sarai fez isso. Mas quando Agar percebeu, né, que estava grávida, ela meio que começou a tratar a esposa de Abraão muito mal. E aí a esposa de Abraão se voltou contra ele e falou assim: olha, a culpa é sua, que Deus mostre quem está errado. E Abraão deu o quê? Falou para ela: olha, ela é sua serva, faça com ela o que você quiser. Mas aí a escrava não, a serva, né, de Saraí se sentiu tão mal que ela decidiu fugir, né? Só que Deus se compadeceu com aquele sofrimento. Ele viu que aquilo não estava sendo justo, né? E também seria o filho de quem que estava ali? De Abraão. Então Deus conversou com aquela mulher. E aquela mulher, provavelmente, ela acreditava também em outros deuses, porque ela era egípcia e os egípcios, né, eles acreditavam em muitos deuses. E ela acreditou, né, no que Deus falou para ela, e Deus mandou ela voltar para lá, e ela voltou. Ela obedeceu, né? E ela reconheceu que era Deus falando com ela. E ela disse: "O Deus que me vê", porque ela ficou muito triste com toda aquela situação, né? E na verdade, Saraí, ela falou, né, que Deus mostrasse quem estivesse errado, mas na verdade os três estavam errados. Eu acho que quem começou com todo esse erro foi a esposa de Abraão, que fez essa proposta. Afinal de contas, partiu dela. Só que Abraão nem questionou nada, ele tipo aceitou, né? Então ele também errou. E Agar também, né, teve uma postura errada porque ela não teve obediência a uma autoridade dela. Ela começou a maltratar a autoridade dela, que era Sarai. Então ela também errou. Os três estavam errados. Só que Deus, ele conhece o coração de todos, né? Então Deus também não achou justo aquela mulher sair fugida, grávida, desamparada. E ele fez uma promessa a ela, né? Então vamos ver aqui o que eu marquei, para ver se eu esqueci de falar de alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. E esse capítulo, ele nos mostra o quanto é ruim quando a gente, né, por mais que a gente tenha ali uma promessa de Deus, a gente já sabe o que é o certo a fazer, mas a gente quer o quê? Precipitar as coisas. Como que isso pode influenciar negativamente na nossa vida? Saraí, ela já tinha uma promessa. Ela já tinha uma promessa, só que ela não quis esperar essa promessa. Ela começou a achar que com intuições ou com coisas que não era, né, 100% legal, ela podia resolver aquela situação, né? Isso mostra como é importante a gente confiar em Deus. Independente da situação, das circunstâncias, a gente manter o nosso foco no que é certo, né? Então, deixa eu ver aqui. Mesmo depois da promessa, Abraão fez o que fez, que foi o quê? Ouvir Saraí se deitar, né, com a serva dela. Ele já tinha uma promessa. Então ele ali, né, ele deveria ter esperado um pouco mais.
ao meu ver. Mas também Deus permite as coisas porque Deus tem o quê? Propósito, né? Mas isso mostra que mesmo um grande nome que teve na Bíblia, isso mostra que todas as pessoas, mesmo que elas façam coisas incríveis ou que elas se deem muito bem, isso mostra a incapacidade humana de chegar perto da perfeição de Deus, né? Abraão, ele foi um homem muito abençoado, ele foi o pai de todas as nações, ele foi um homem que teve muito prestígio aos olhos de Deus, mas mesmo assim, a Bíblia aponta que ele também errou, né? A impaciência humana. Então, isso aqui eu já falei, né, sobre a impaciência humana. Eles sabiam da promessa, trouxe muitos problemas, até porque Ismael seria, né, contra, né, o filho de Saraí. Depois, mais para frente, a gente vai ver. Agir sobre a ansiedade, não esperar o tempo de Deus, isso eu já falei também. Deus vê os esquecidos, né? Eu esqueci de focar aqui mais nisso. Muitas vezes estamos passando, né, por situações, né, que a gente pensa assim, nossa, acho que Deus esqueceu de mim. Olha o que eu tô passando, não merecia passar por isso, né? Imagina o desespero de uma mulher grávida que cumpriu as ordens, né, de sua patroa, né? Naquela época elas tinham que fazer isso quando uma patroa, né, queria. Imagina, ela fez o que fez, tudo bem que ela colocou orgulho no coração dela e ficou maltratando, né, a patroa dela. Mas imagina você se sentir esquecido, esquecida e Deus falar com você, Deus te consolar, Deus te dá uma direção. E como que a gente consegue, né, fazer isso hoje em dia? Orando, buscando a palavra, acreditando nas promessas do Senhor que já estão, né, todas escritas na Bíblia. Naquela época, as pessoas não tinham uma Bíblia inteira para ter um norte de uma promessa, né? De como seria o final, de como seria depois. Hoje em dia nós já temos a Bíblia, né, totalmente completa com o Velho e o Novo Testamento, mas naquela época as pessoas não tinham, né? Mas imagina como que a gente se fortalece nas promessas de Deus, buscando entendimento, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, orando. É dessa maneira que a gente consegue, né, ser consolados por Deus. Então Deus vê os esquecidos. Bom, então essa foi as anotações que eu fiz importantes referentes a esse capítulo, tá bom? Então, a pessoa falando, não é conjuntivite no seu olho? Gente, obrigada pela preocupação, mas vamos se preocupar aqui na palavra de Deus, tá bom? Eu tenho que passar num oftalmologista, né, para ver, eu enxergo muito bem, mas desde jovem mesmo, meu olho ele sempre ficou muito vermelho, não sei por quê. Mas já passei também no oftalmologista e eu não sei por que isso acontece, mas deixa eu continuar aqui lendo os comentários de vocês. Alguém tem alguma dúvida? A paz do Senhor. Deus conhece a todos. Deus é um Deus de propósito. Glória a Deus. Abençoe sempre sua vida. Amém. Ore por mim. Eu vou colocar seu nome aqui. Tá bom, Ricardo? Todas as pessoas que pedem oração durante a live, gente, eu coloco aqui, eu
às vezes eu vou ser bem sincera, às vezes quando tem muito comentário, eu não consigo ver todos, gente. Não consigo, mas eu oro por todas as pessoas que entram na live, que nem aqui o do Ricardo eu vi, eu anotei aqui, tá bom? Sim, tem muitas pessoas que são lesadas com dízimos, crendo que somente pedir, isto é triste, não é assim que funciona. Leva um tempinho até as pessoas entenderem. Sim, é verdade. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente se liberta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Achei uma live abençoada. Amém. Boa noite. Sério mesmo, não acredito em dar dízimo, mas sim ajudar a obra de Deus. Deus é incrível, Dayana. Deus tem um chamado para todos, basta dar o primeiro passo. Sou testemunha desse poder. Deus abençoe a sua vida. Eu sou de São Paulo. Aprendi muito com você. Obrigada. Deus falou que Abraão teria descendentes tão numerosos como as estrelas. É verdade. O povo de Deus antigamente fazia coisa ruim, rindo. Deus abençoe. Mas então, gente, as pessoas de antigamente, né, que faziam coisas ruins, não era Deus que falava para essas pessoas fazer coisas ruins, né? É que a humanidade já foi ficando aí muito ruim, né? Mas não foi Deus que falou. Bom dia a todos. Bom, gente, vou continuar aqui, tá bom? A ler. Vamos agora ler aqui o capítulo 17, tá? Vamos ler, refletir, né? Porque a Bíblia, gente, ela ensina a gente, né? Essas histórias, elas não estão à toa na Bíblia. Não é à toa que essas histórias estão na Bíblia. Você vê que com Agar a gente aprende a ver que Deus, ele vê todas as coisas, né? Deus, ele vê todas as coisas. Com Sara pedir para Abraão ficar, né, com a serva dela, a gente vê que a gente tem que ser firme no propósito, ser obediente, fazer o que é certo, coerente, buscar primeiro o quê? A orientação de Deus. Aqui a Bíblia não fala que, por exemplo, Sara e Abraão tiveram, Sara teve essa ideia, né, mirabolante. Não fala que Sara e Abraão foram conversar com Deus, foram perguntar para Deus mostrar se aquilo de fato era coerente. O que que eles fizeram? Tomaram atitudes, né? Eles tomaram atitudes e foram fazer. Então, às vezes a gente pensa assim: será que se eu fizer tal coisa vai dar certo? E a gente não ora pedindo para Deus o quê? Entendimento. Será que eu devo mesmo fazer isso? Você vê, a Bíblia não fala que eles foram orar, perguntar para Deus se de fato eles deveriam fazer isso, né? Ele simplesmente, Sarai teve essa ideia, Abraão aceitou, mas em momento nenhum fala que eles foram orar, perguntar para Deus, né?
Então vamos lá, vamos ler agora o capítulo de número 17 e prestar muita atenção, porque de fato cada capítulo da Bíblia fala com a gente, tá bom? Abraão recebe o nome Abraão. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Você vê todas as vezes que Deus fala com Abraão, né? Deus fala para ele que vai dar uma descendência para ele muito grande, né? Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado de Abrão, mas sim de Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente fértil seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e às suas descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. E olha só, aqui Deus fala de novo que vai dar Canaã toda para Abraão. E Deus ele já tinha feito essa promessa para Abraão. E ele veio o quê? Repetir novamente, né? Essa promessa. O sinal da aliança. Então Deus disse a Abraão: É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio com um sinal de aliança entre mim e você. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou, que sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança, sem fim. O indivíduo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, imagina só, gente, eu acredito que para fazer isso, com certeza deve doer muito, muito mesmo. Imagina Abraão ter que ser circuncidado e falar para todos os servos dele, inclusive pessoas que não eram da família dele, falar para o filho dele, porque ele já tinha, né, o filho dele que ele teve com Agar. Imagina ele ter que falar isso para as pessoas e as pessoas acreditar nele e também obedecer. Então, olha só como era grande a autoridade de Abraão. Olha só o poder para você que é homem, você seguir rigorosamente as coisas de Deus, você seguir ao que Deus quer. Olha só a autoridade que Abraão tinha, porque não é para qualquer um. Imagina você chegar numa pessoa e falar que ela vai ter que cortar aquele negócio. Imagina só a dor, né, que deve ser. Naquele tempo não tinha como tem hoje, né? Anestesia, né? Os equipamentos certos. Então imagina a situação de todo aquele processo que eles iriam ter que fazer e que foi uma coisa que eles fizeram por muitos e muitos anos,
né? Imagina só a autoridade daquele homem. Mas por que que ele tinha toda aquela autoridade? Por que que ele tinha todo aquele respeito? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que escutava a voz de Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que obedecia o que Deus colocou para ele, né? Hoje nós temos o que? A Bíblia para pegar como referência disso. E quando você pega a Bíblia e você obedece a Bíblia, você começa a ter mais o que? Intimidade com Deus. Você começa a se encher mais de Deus. E olha só a autoridade, porque de fato não é para qualquer um. Imagina alguém chega em você e fala: olha, você vai ter que fazer isso aqui, né? É uma coisa assim muito forte. O nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido. Peraí, gente. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu voltei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão: quanto a sua mulher não se chamará mais de Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei por meio dela e darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo e pensou: como eu, com 100 anos, poderei ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque. E eu confirmarei com ele, com. Peraí, gente, desculpa. Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei ele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara. Lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, seu filho e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. E aqui notem, né? Abraão, ele era um homem obediente. Se Deus falasse alguma coisa para Abraão, mesmo sendo uma coisa que iria doer, porque imagina, um senhor de idade, ele já tinha 100 anos, né? E naquela época ali, Deus já tinha reduzido o tempo de vida da humanidade. Então, ele já era um senhor de idade, né? Então, imagina só, ele ter que fazer isso com toda essa idade, sem anestesia. Então, para Abraão não tinha tempo ruim com Deus. Ele simplesmente obedecia. Se Deus falasse, ó, isso aqui é o certo, ele ia fazer isso aqui. Se Deus mandasse ele ir para outro lugar, ele ia para outro lugar. Abraão ele era um homem obediente. Por isso que ele é um homem tão importante na Bíblia. Por isso que ele foi um homem tão respeitado em Canaã, tá bom? E deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei, porque às vezes eu lendo aqui eu acabo, às vezes, esquecendo mesmo, gente. Eu, antes de eu trazer a live aqui, eu sento, né? Eu leio ou escuto capítulo por capítulo,
converso com Deus, anoto tudo que eu achei importante, que possa passar, né, uma visão importante para gente, porque como eu disse, a Bíblia ela fala com a gente em todos os capítulos, né? Ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Deus não deixou essas palavras ao vento, só para a gente, tipo, ler uma história. Não, todas essas histórias, elas nos ensinam, né, alguma coisa. Então, como aqui, né, ao vivo eu tô lendo aqui, eu deixo tudo anotadinho, os pontos importantes. Então, deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. E se você tiver alguma dúvida sobre esse capítulo ou quiser fazer alguma observação, o Espírito Santo falou com você, você achou uma coisa importante, né, de falar aqui, deixa aqui que eu vou ler o seu comentário, porque assim como Deus pode me usar para ser um canal de bênção na vida de alguém, pode usar você também para você colocar um comentário aqui e abençoar, edificar, mostrar alguma coisa para alguém. Então, Deus faz uma aliança e dessa vez é uma prova de fé, né? É diferente de você fazer uma aliança e você, por exemplo, Deus fez uma aliança uma vez com Abraão e falou para Abraão: ó, pega ali alguns animais e sacrifica aqueles animais. Abraão ia sentir alguma dor em fazer isso? Não, fisicamente não. Quem ia sentir a dor seria quem? O animal. Agora, dessa vez não. Dessa vez, Deus pediu um sacrifício aonde Abraão ia sentir uma dor física. Então, foi uma prova de fé. Deus prova a nossa fé. Muitas vezes a gente está passando por dificuldade, está doendo, mas Deus está nos ensinando. Deus está nos provando. Aonde será que está nosso coração? Né? Então, Deus, ele trabalha de formas diferentes, né? De pessoa para pessoa, mas Deus está sempre trabalhando de alguma forma. Então, foi uma prova de fé. Essa aliança foi uma prova de fé. Deus muda o nome de Abraão e de Sara, né? E Abraão, ele obedece imediatamente. Aqui na Bíblia, por mais que quando Deus falou que Deus ia dar um filho, né, para Sara, Abraão ele se prostou, a Bíblia fala, né, que ele se prostou e que ele abaixou a cabeça, ele até riu. Eu imagino que nesse momento ele deve ter ficado muito feliz, mas muito intrigado também, porque ele pensou, nossa, nós, a gente já é idoso, né? Mas você vê que foi ele amava muito Sara, né, Abraão. Mas assim, não fala que ele foi correndo contar para Sara, por exemplo. Ele foi primeiro fazer o quê? O que Deus pediu. A Bíblia fala isso. A Bíblia não fala assim, ó, Abraão deixou, terminou de falar com Deus e foi lá contar para Sara as boas novas, que era o que tanto Sara queria. Não, Abraão foi obedecer a Deus, né? E é isso que a gente tem que fazer, por mais que a gente ame nosso parceiro, a nossa família, em primeiro lugar tem que ser o quê? Deus. Tá de acordo com as coisas de Deus? Deus também não vai pedir uma coisa que não esteja de acordo com o seu casamento, por exemplo. Deus não faz isso porque Deus, ele odeia o divórcio. Mas a Bíblia, ela fala, Abraão, ele colocava Deus em primeiro lugar. Porque ela não menciona assim, ó, Abraão parou de falar com Deus e foi lá contar para Sara que Sara ia ter o filho, que Deus confirmou de novo e dessa vez mais específico, né, com uma data, né, mais específica. A Bíblia não fala isso. Abraão foi obedecer a Deus. Então, esse foi os pontos importantes, né, que eu observei aqui. E sobre, né, a circuncisão em Romanos está escrito assim. Deixa eu ver aqui. Porque era uma coisa assim, bem, né, gente? Deve ser uma coisa assim bem difícil, né, para o homem fazer uma coisa dessa. Aí olha só o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Está em Romanos 2, versículo 28. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem
é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito Santo e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, naquele momento, qual é meu entendimento aqui? Que naquele momento Deus, ele fez essa aliança, né, com Abraão, que foi rigorosamente, né, praticada por eles lá. Só que Paulo, ele já fala o quê? Porque Deus, o que Deus quer agora das pessoas? Deus quer o coração. A história de Abraão, ela aconteceu porque Deus, ele quis deixar escrito coisas, comportamentos que devemos ter, a essência de um comportamento que devemos ter. Muitas vezes a sua circuncisão vai ser largar um vício, por exemplo. Às vezes você tem um vício, você tem uma coisa que você vai doer muito tirar de você. De repente, uma amizade que não é uma boa amizade, vai doer muito tirar de você aquilo, aquele mau costume. Às vezes você é viciado numa coisa que você sabe que se você deixar de fazer, vai te machucar muito. Às vezes, o seu ato de fé, às vezes a sua aliança com Deus, às vezes o que está faltando para você ter mais intimidade com Deus, a sua circuncisão, é você o quê? Entregar o seu coração. É você, de repente, deixar de fazer alguma coisa que te afasta de Deus, né? Então, Paulo disse isso, né? Que a verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, tá? Então, achei bem importante trazer isso, né? Que vem no Novo Testamento, a conceito dessa aliança que Deus fez com Abraão, que foi de fato um ato de muita fé. Bom, e agora nós vamos para o capítulo de número 18 de Gênesis. Ai, deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Rapidinho. Bom, gente, e vamos ler aqui agora o capítulo de número 18, tá bom? Vamos lá. A promessa de um filho para Sara. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda e na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, ocorreu até onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavar os pés. E uma vez
que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Então, Abraão aqui, ele mostra que ele está vendo quem? Que ele está vendo Deus, né? Abraão, ele identifica que aqueles homens representam a Deus, ou até mesmo são Deus, né? Às vezes Deus está usando aqueles homens, a Bíblia não deixa claramente escrito, né? Mas Abraão reconhece que de alguma forma é Deus, né? Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo, que preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada de leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comia, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhinhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Por quê? Disse: Pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não é verdade, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Depois da refeição. Peraí, deixa eu só falar uma coisinha, gente. Provavelmente Deus, né? Deus, ele é muito estratégico, né? Ele sabe o porquê que ele vai fazer, ele sabe como ele vai fazer e ele tem propósitos. Então, provavelmente, Deus deixou Sara e Abraão chegarem à idade avançada para quê? Para se mostrar mesmo o milagre, né? Todos que iriam ver, hoje nós, né, que lemos essa Bíblia, nós entendemos o quê? Que isso foi um milagre, né? Porque como pode uma senhora e um senhor ter filhos, né? E essa promessa, Deus vem sempre o quê? Repetindo a Abraão. E Deus deixou para fazer quando? Quando parecia que a promessa não ia mais ser cumprida, porque os dois já eram o quê? Idosos, né? Então o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. E o tempo de Deus só se cumpriu depois de muitos anos, já eles sendo idosos, para Deus mostrar que é um milagre e que ele é o Deus do impossível. Abraão intercede por Sodoma. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção de Sodoma. Quando partirão, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles e guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: Houve um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave.
Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, uma coisa que eu achei muito importante aqui, como eu disse, né, no começo, Abraão, ele viu que aqueles homens eram o quê? Deus. De alguma forma, eles eram Deus. Não sei se Deus, né, se incorporou em algum homem. Eu não sei se eram homens muito diferentes que dava para perceber que eram anjos. A Bíblia não especifica corretamente, mas Abraão, ele percebeu que aqueles homens eram Deus, né? E o que o Senhor disse, aqui já diz como Deus mesmo, né? O que o Senhor disse? Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Então isso mostra que Deus, ele escuta o clamor, né? Deus escuta, por isso que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar, porque Deus, ele escuta. Deus, ele não deixou escrito essa passagem aqui na Bíblia em vão. Ele deixou escrito para que a gente venha saber, que nós, né, venha saber de alguma forma que Deus, ele escuta as orações. Ele escuta o clamor, né? Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Deus, ele disse aqui o quê? Que ele era justo. Que se tivesse 50 pessoas justas lá, ele não ia destruir o justo da mesma maneira que ele ia destruir o perverso, né? O Senhor respondeu: Não, e Abraão voltou a falar: Embora seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não destruirei. Não destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez tive a ousadia de falar ao Senhor: Permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não destruirei. Por fim, Abraão disse: Não fiques irado comigo, porque eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não destruirei. Quando terminou a conversa, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua tenda. Então aqui mostra que Abraão ficou preocupado, né? Não tão preocupado de repente com o castigo dos ímpios, com o castigo dos pecadores. Mas lembra de Ló, né? Quem está acompanhando aqui desde o começo, quando Deus falou para Abraão sair daquela terra que ele estava e ir para Canaã, Deus falou assim para Abraão: abandone a sua parentela, pega sua esposa, os seus pertences e vá para lá. Só que o que Abraão fez? Abraão levou Ló.
E Ló, quando eles, né, foram para Canaã, Canaã estava passando por um momento muito ruim. E eles foram para o Egito, né, tentar algumas coisas e tal. E Ló e Abraão, eles ficaram muito ricos no Egito. Isso mesmo sem Deus ter falado para eles ir lá. Foi uma ideia que Abraão teve e eles foram para lá e eles ficaram muito ricos. Mas Abraão e Ló se separaram por conta dessa riqueza, não estava mais dando para eles conviverem ali juntos, né? E eles entenderam amigavelmente que eles precisavam se separar. E Ló, ele foi justo para essa região que Deus falou que iria destruir. Então Abraão, ele ficou o quê? Preocupado com Ló. Eu acredito que nesse momento Abraão ficou pensando: o que será que meu sobrinho fez? Será que meu sobrinho aprontou alguma coisa? Será que ele é justo? Será que a família dele é justa, né? Então ele teve aquela ansiedade de saber: se tiver justos, o Senhor poupará, né? E Deus, ele falou o quê? Ele falou que se tivesse 10 justos que fosse, ele não ia destruir a cidade. Ele disse isso. E os dois anjos foram para lá, para onde ia ter essa destruição. E quando chegou, né, lá, vamos ver o que aconteceu, né? Mas Deus deixou claro o quê? Que se tivesse justos, ele não ia destruir, tá? Isso que a gente tem que lembrar. E vamos ver aqui coisas importantes que eu marquei aqui, que eu já estava contando o próximo capítulo antes de eu ver aqui as coisas importantes que tem nesse capítulo. Quando é ao vivo, gente, às vezes a gente acaba o quê? Esquecendo, né, de algumas coisas, afinal de contas, somos humanos. Então, por isso que eu sempre deixo aqui anotadinho. Então, o Senhor apareceu novamente a Abraão, ele era muito sensível, talvez, ou esses homens, eles tinham características divinas, né? Mas Abraão, ele já aponta, né, que ele era um homem bem sensível a Deus, né? Ele era um homem de muita oração. Então, Deus promete Isaac novamente, né? E Sara, ela escuta isso, né? E ela até dá risada, né? Porque ela já é idosa, o marido dela também. E se Deus promete, ele faz no tempo certo, pois Deus, ele é um Deus estratégico, ele é um Deus de propósitos, então ele sabe de todas as coisas. Deus não demorou para dar Isaac porque ele não conseguia fazer esse milagre, né, em Sara. Ele demorou justamente para ser o milagre, né? Quem olhasse iria ver que era o milagre. Abraão nisso iria ganhar mais o que? Credibilidade. Hoje nós, lendo a Bíblia, nós entendemos que é o que? Um milagre. E que Deus faz o milagre quando ele vê que é o momento certo, né? E não importa as condições, nada é impossível para Deus. Abraão intercede por Sodoma. Na verdade, não digo assim que foi tanto uma intercessão, né? Eu até escrevi errado assim aqui, porque assim, interceder para mim, no meu ponto de vista, seria o que ele falar: "Não, Deus, não faça isso". Mas você vê, Abraão, ele era tão temente a Deus, ele concordava. Para Abraão não tinha tempo ruim com Deus. Abraão, mesmo com o sobrinho dele lá, deu para ver que Abraão ficou preocupado, né? Mas Abraão também era justo. Ele perguntou o quê? Se tiver justos lá, o Senhor não vai destruir, né? Então Abraão se preocupou também com essa justiça, mas Deus, ele é um Deus de justiça. Agora, em momento nenhum, mesmo o sobrinho dele estando lá, ele falou: "Não, Deus, não faça isso". Por quê? Porque Abraão, ele já entendia que se Deus estava fazendo daquela maneira, é porque daquela maneira era a maneira correta. E assim temos que ser, né? Muitas pessoas ficam: "Ai, mas por que tanto isso no mundo? Por que tanto aquilo?" Deus sabe de todas as coisas. É essa fé que a gente tem que ter. Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe, a gente não vê além de Deus, mas Deus, ele sabe de tudo, né?
E nesse momento também, uma coisa que eu achei bem interessante é que sejamos, né, como Sara. Muitas vezes a gente estar focado, né, em Deus, né, nos planos de Deus, nas promessas de Deus. E muitas pessoas podem olhar para a gente, dar risada e pensar assim, nossa, coitada. Porque imagina como que as pessoas, né, lidavam com aquela situação, com aquela promessa na vida de Sara. Imagina uma idosa de quase 100 anos, né, com uma promessa de que teria o seu primeiro filho. Ela foi estéril a vida inteira e na velhice ela conseguiu ter um filho. Então, muitas vezes estamos aí debaixo de promessas, de profecias, e a gente vai falar para as pessoas e as pessoas falam assim: nossa, coitada, olha o que ela está pensando, está iludida, né? Está acreditando nisso, mas que a gente venha ter a fé de Sara. Porque Sara, mesmo ela vendo que todas aquelas condições, ela até deu risada. Que a gente possa dar risada também, porque nossa natureza humana, a gente vai ter nosso jeito. Não tem como a gente programar a nossa mentalidade, né? O que a gente vê, o que os nossos olhos vê, que a gente até possa dar risada, né? Eu não vou mentir. Quando eu li essa história pela primeira vez, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, eu achei meio, né? É engraçado, uma senhora como a vida inteira estéril. Olha o que Deus coloca na Bíblia. Mas isso é para mostrar que ele é o Deus sobrenatural, que ele é o Deus do milagre e que ele tem o tempo certo para todas as coisas. A gente pode até achar, nossa, mas como que isso vai acontecer? Mas Deus sabe. A gente tem que ter a fé de que Deus sabe como que ele vai fazer. Porque humanamente a gente vê que não tem como, mas Deus, para Deus tem como. É essa fé que a gente tem que ter, que nós temos que ter, né? Agora vamos ler aqui o capítulo de número 19. Gente, e o capítulo de número 19, ele é um capítulo assim, bem, eu acho assim, bem pesado. Eu acho bem pesado mesmo. É uma história assim, bem, né, muito louca, pra falar a verdade. Só que assim, não foi Deus que mandou as pessoas fazer isso. Foi a maldade humana, foi as pessoas, né? Isso que a gente vai entender aqui. Mas nós vamos ler, eu até fiquei me perguntando como que eu vou ler isso ao vivo no YouTube. Mas eu vou ler, eu vou poupar aí algumas palavras e a gente vai ler esse capítulo que é bem, eu achei bem pesado. Ana Ferreira falou: eu tenho um costume desagradável a Deus, mas peço que Deus me dê forças para deixar isso. Muitas vezes, Ana, eu vou falar uma coisa que vem aqui no meu coração. Não que você não possa pedir para Deus te fortalecer, para você parar com isso. Eu acredito que você até tem que fazer isso. Mas você acha que Deus sentiu as dores de Abraão naquele momento que ele foi fazer aquela circuncisão? Você acha que Deus tomou para ele as dores de Abraão? Não. Abraão passou por aquele processo de dor. Ele sentiu aquelas dores e ele teve que ser forte. Nós temos que ser forte, né? Essa é a verdade. Tem coisas que só Deus pode fazer, que ele vai fazer. Mas tem coisas, comportamentos, pensamentos, palavras, atitudes que vai depender da gente. Não vai ter como, que é o quê? Um ato de fé. A gente tem que mostrar para Deus que a gente é com Ele, que a gente é obediente. E tem coisas que dependem da gente, né? Teve uma pessoa aqui que falou sobre uma coisa que nós não estamos falando agora, que é de uma lei que tem, né, nas leis de Moisés,
e que essa pessoa está inconformada com essa lei. Eu vou dar um spoiler, mas nós não estamos ainda. Esse é o próximo livro da Bíblia. Nós vamos ler aqui, vamos meditar, vamos conversar. Mas tudo que Deus fez, gente, foi para corrigir a própria humanidade, que se tornou muito rebelde, tá bom? A gente tem que simplesmente, gente, ser como Abraão. Coloca isso. Nós temos que ser como Abraão. A gente pode sim questionar algumas coisas, né? Podemos, somos humanos, temos dúvidas. O nosso entendimento, ele é super limitado, super limitado. Então é muito normal que a gente venha ter dúvidas. Por exemplo, quando eu não tinha lido a Bíblia, eu já tinha, né, fé em Deus. Independente do que eu fosse encontrar na Bíblia, eu já tinha fé em Deus. Só que eu ficava pensando assim: como que eu vou falar uma coisa que nem eu tô conseguindo entender, meu Deus? Me mostra por que disso. E foi quando eu comecei a aprender que Jesus, ele falava, dá outra face para bater, né? Se alguém te bateu numa face, dá outra. Seja manso, né? E eu não tinha lido a Bíblia inteira, mas eu escutava falar que no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Quem matar será castigado 7 vezes mais. Então eu ficava, meu Deus, como que no Velho Testamento, sendo que Deus é Deus e ele não muda, como que no Velho Testamento está escrito coisas tipo assim? E no Novo Testamento está escrito para amar, perdoar. Eu achava muito contraditório, né? E eu não conseguia entender. E eu falava, Deus, por favor, olha, eu acredito no Senhor, só que eu tenho dúvidas. Me mostra, porque eu não consigo entender. E aí o que eu comecei a fazer, que eu recomendo, né, que quem fica perguntando, é esse o Deus da Bíblia que você fala? O que que você tem que fazer, né? DJ Black, né? O que eu oriento, e você também que tem essa dúvida, o que eu oriento você a fazer? Começa a ler a Bíblia desde o começo e procure entender cada capítulo, porque Deus vai te mostrar. Deus vai começando a falar com você e você vai começar a entender que tudo que Deus foi fazendo era para o ser humano entender que aquilo ali era ruim, né? Era para o ser humano ir moldando o coração dele. As correções de Deus não foi porque Deus falou para as pessoas fazer as coisas ruins e depois quis que elas fizessem coisa ruim ou que elas parassem de fazer coisa ruim. As coisas que aconteceram, que foram acontecendo, né, pela Bíblia, foi consequência de atitudes humanas. Não foi que Deus, quando criou o ser humano, ele criou o ser humano no paraíso. Deus, ele não falou para Adão e Eva, olha, se multipliquem e depois se matem. Ele não falou isso. Deus, ele falou o quê? Para obedecer. Só que a humanidade, ela começou com duas pessoas, e essas duas pessoas já desobedeceram, e depois, conforme elas foram se multiplicando, a desobediência foi ficando cada vez maior, o pecado foi ficando cada vez maior. Então, Deus, ele foi usando argumentos, comportamentos, mandamentos para moldar o coração das pessoas. Porque Deus, ele sempre foi um Deus de amor, mas ele buscou mostrar coisas para ir moldando e fazer com que o ser humano tivesse ali algum entendimento. Então, se você começar a ler a Bíblia desde o começo e meditar por cada capítulo, você vai entender que Deus, desde o começo, foi amor. Ele se revelou aqui nesse mundo por Jesus, sendo que ele é o amor. Só que a gente tem que ler desde o começo. Porque se a gente pega versículos isolados e coloca isso na cabeça, é isso que o inimigo quer. Ele quer te convencer com aquele versículo, sendo que você não entende o que antecedeu aquele versículo. E você fica sem entender. Mas por quê?
Porque você não leu. Então a gente tem que ler a Bíblia, gente, inteira. E a gente tem que ler com calma. A gente tem que procurar entender capítulo por capítulo, porque Deus vai falar com você através de cada capítulo, tá bom? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Bom, gente, eu vou ler aqui. Eu vou começar aqui a ler o capítulo de número 19. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque mesmo que você não consiga assistir a live naquele momento, você assiste depois, porque ela vai ficar gravada, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis 19, agora a gente vai ler, e é um capítulo bem pesado. Deus, dá-me sabedoria para ler esse capítulo. E eu vou pular aqui algumas palavras quando necessário, tá bom? A destruição de Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Olha, então aqui a Bíblia ela deixa muito clara que esses homens de fato eles eram diferentes, porque Abraão, né, os reconheceu, né, e viu que era o Senhor, que era anjos de Deus, e Ló aqui, a Bíblia não fala que eles foram até a casa de Ló. Ló estava sentado ali e viu eles. E quando viu, falou: Nossa, deixa eu ir receber esses homens. Deus deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Olha só que diferença. Quando Abraão naquela árvore viu esses homens, né? Abraão chamou eles, né, para ir até a tenda deles, para ceiar com eles, e eles o quê? Aceitaram. Com Ló foi diferente, né? Então aí a gente já vê o quê? Um grau de intimidade menor, né, de Ló. Eles falaram: "Não, passaremos a noite aqui na praça da cidade." Mas Ló insistiu muito e por fim eles acompanharam até sua casa. Então eles foram, mas houve aqui uma insistência, né? Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que ficamos com eles. Olha só para vocês verem como que aquela cidade estava tão nojenta, né? Esses homens queriam fazer coisas íntimas com esses dois homens que estavam ali na casa de Ló. E realmente esses dois homens, eles chamavam a atenção de certa forma. Eu não sei se era uma luz que eles tinham, eu não sei se como que era o visual deles, se eles eram muito bonitos, eu não sei dizer exatamente o que acontecia, mas esses homens, eles chamavam atenção, porque todos os homens, a Bíblia fala que todos os homens, então assim, aquela cidade ela estava muito pervertida, muito mesmo, porque conta que todos os homens foram atrás para fazer coisas íntimas com esses homens. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometa tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz,
pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mandou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que aos seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxando Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles cansaram e desistiram de invadir a casa. Ou seja, esses anjos, né, eles tinham autoridade. Eles foram lá para uma missão. Eles conseguiram cegar esses homens e eles não conseguiram fazer nada. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então, assim, ó, pela honraria, por aquele comportamento, né, de Ló, ter temor a eles, eu não sei, eu acredito que Ló, ele às vezes até andava em pecado, mas por ele ter todo aquele acolhimento, né, com os anjos e reconhecer que era Deus, de repente aqueles anjos perceberam, não sei, algum arrependimento em Ló, porque não fala que esses anjos foram lá para alertar Ló, para ele sair da casa dele, né? Eles alertaram depois do comportamento de defender eles. Aí sim, os anjos alertou Ló a sair fora com a família dele, né? Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Então, e aqui diz o que também? Que quando esses anjos chegaram lá, né? Todos os homens da cidade foram lá para fazer coisas perversas com eles. E aonde estava o noivo das filhas de Ló? Na cidade. Então, se a Bíblia fala que todos os homens foram lá para fazer coisas perversas, é porque até os noivos das filhas dele foi lá. E Ló, ele avisou para eles, falou assim, gente, vamos embora daqui, porque aqui vai ser tudo destruído. E eles não acreditaram. Eles não acreditaram. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá, quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão e também sua mulher e suas duas filhas. E aqui mostra que Ló não era um homem obediente, porque aqui fala que Ló, ele hesitava, né? Às vezes ele ficava, não, não faça isso. Ao contrário de Abraão. Abraão se preocupou se tinha justos, né? E Abraão não ficou falando para Deus, não, Deus, hesitando, Deus, não, Deus, não faça isso, não faça. Ló não. Ló, ele teve um comportamento que diferente. Como Deus não deve nada para ninguém, porque Deus não deve nada para ninguém. E Ló, ele foi muito cordial, ele acolheu, ele defendeu. Deus, ele teve misericórdia de Ló, mas mesmo assim, a Bíblia aqui, ela já aponta que Ló, ele não era um cara tipo 100%, né? Ele teimava, ele batia o pé, ele era teimoso, ele hesitava, tudo isso, a Bíblia que tá falando. Corram eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha família e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali.
e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixem-me ir para lá. Minha vida será salva. E eles disseram: Está bem, disse o anjo, atenderei seu pedido. Não destruirei vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. E você vê, Ló, os anjos falaram para Ló ir para a montanha. E Ló, ele era teimoso, ele ficou retrucando e quis ir para esse vilarejo, né? Então mostra que Ló, ele, por mais que ele fosse sobrinho de Abraão, ele não tinha nem um pouquinho assim das características, né? Ele retrucava, Deus mandou ele para um lugar, ele quis ir para outro. Então a Bíblia fala que ele era aquele cara que provavelmente era morno, sabe? Sabe aquela pessoa que fala assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas não vive conforme a vontade, não obedece, é aquela pessoa assim, desobediente. Ela fala que ela acredita, de vez em quando ela ora, de vez em quando ela lê a palavra até, de vez em quando ela conversa com Deus, mas ela não é 100%. Ela não obedece, ela retruca, sabe? Ela não é igual a Abraão, né? É diferente. Ló chegou a Zoar quando o sol. Peraí, deixa eu ver. Ló chegou a Zoar quando o sol parecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além das outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Lembra que os anjos falaram? Não olhe para trás. E essa mulher, ela olhou para trás. Então, se você vê essa passagem, ela é uma coisa assim muito forte. Imagina você imaginar que alguém virou uma coluna de sal, né? Uma estátua de sal. Então, isso pode ser sim um sentido figurado, pode ser algo assim que Deus ele fez, ele deixou estrategicamente para dizer o quê? Não olhe para trás, né? Obedeça, seja o quê? Temente a mim. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas essa coisinha que eu vou fazer aqui, essa mentirinha que eu vou contar, vamos colocar como uma mentira, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas acham assim que é um pecado pequeno, sendo que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, né? Então muitas pessoas às vezes vivem de uma maneira que pensa assim: ah, não, isso aqui é pequenininho, isso aqui eu posso fazer. Mas Deus falou: olha, no céu não vai ter mentira. Só que você acha que esse comportamento, essa sua palavra é uma coisa pequena e você pode continuar fazendo, sabe? Então, quando Deus falar não faça, não faça, né? Essa situação aqui, num sentido ou real, né? Que pode ser real ou figurado, é uma coisa que Deus deixa bem colocado para que se Deus falou, né? Então aqui deixa eu anotar aqui onde eu parei, que foi em capítulo 19, versículo 27, porque eu vou ler aqui um pouquinho, é uma passagem que está no Novo Testamento, no livro de Lucas 17, que é Jesus falando, né? E olha só o que Jesus fala em 17, 20. A vinda do reino. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos: aproximem-se os dias
em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como um relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o dia que vier o Filho do Homem. E prestem atenção, Jesus estava respondendo uma coisa a quem? Aos fariseus, que muitas vezes falavam tanto das leis, mas não vivia elas no coração. Eram homens que viviam longe, né, de Deus. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Isso é Jesus falando, tá, gente? E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então aqui está dizendo que Deus, em Apocalipse, ele deixou várias profecias. Ele deixou exatamente como tudo vai acontecer, né? Está tudo. Quer dizer, tem algumas coisas que Deus não revelou, mas o livro de Apocalipse ele aponta para muitos acontecimentos. Mas as pessoas, elas vivem em cegueira espiritual. Imagina só, quando Noé estava fazendo a arca, né? Imagina, as pessoas estavam pecando, elas estavam casando, elas estavam seguindo a vida delas, até que Noé se preparou. Provavelmente houve rumores, mas as pessoas não se arrependeram, porque senão teria um enredo diferente. Então as pessoas provavelmente acreditaram que Noé era o quê? Louco, né? E elas não se prepararam. E o que veio? O dilúvio. Mas quem se salvou? Noé. Ló, a mesma coisa. Inclusive, a Bíblia fala que ele chamou os genros dele para ir junto com ele embora. Mas eles riram e não acreditaram. Muitas pessoas até a entrar aqui na live, né? Esses comentários que fica aqui durante a live não fica gravado depois, mas quem tá aqui na live tá vendo. Eu tô falando da palavra de Deus, eu tô, né, lendo direitinho aqui com vocês. Inclusive eu já li o Apocalipse aqui também, e muitas pessoas fazem o quê? Caçoam, brincam, acha que Jesus nunca vai voltar, acha que Jesus está demorando, ou acha que é mentira. Só que o tempo está passando e as pessoas não conseguem ver com olhar espiritual que muitas coisas está se cumprindo. Elas debocham, elas riem, muitas vezes elas acham que é mentira, mas olha só quantas profecias se cumprindo, né? Que os discípulos deixaram na Bíblia, tantas coisas acontecendo que condiz com a volta de Jesus. Eu estou falando que Jesus vai voltar hoje, amanhã, essa semana? Não, gente, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas devemos estar atentos aos sinais, devemos estar prestando atenção. Muitas pessoas vai estar prestando atenção e vai estar percebendo que as profecias estão se cumprindo. Mas muitas pessoas vão estar como aquelas pessoas na época de Noé. Elas vão estar o quê? Despreparadas. Elas vão estar comendo, trabalhando, cultivando, casando, vão estar como na época de Ló, rindo dele e não acreditando no que ele está falando, e Jesus deixou isso claro, né? Que a vinda do reino será parecido com a época de Noé, com a época de Ló. Então não é à toa que tem essas histórias, não é à toa que Deus fez aqueles milagres naquela época, não é à toa que houve esses acontecimentos, porque
quando o reino de Deus voltar. Já estamos vivendo isso. Hoje você muitas vezes começa a falar da Bíblia, começa a falar da palavra de Deus, as pessoas riem, caçoam, não acreditam, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na leitura de Gênesis. Capítulo 19, né? A gente parou no versículo 27. Vamos lá, capítulo 27. A gente parou. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça saindo do lugar onde antes estavam ficando as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló. Você vê que Abraão não conta que ele falou: olha, Deus, salva Ló. Mas Deus, ele lê os pensamentos, ele sabe o que está no coração, né? Então, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície, Ló e suas filhas. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, que era aquela comunidade pequena que ele pediu aos anjos para ir, né? Pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nessa região não resta homem algum com quem possamos ficar, como fazem com as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, e então nós deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embriagaram o pai com vinho e a filha mais velha ficou com ele. E ele não percebendo quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem fiquei com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez, hoje à noite, e você ficará com ele. Com isso, preservaremos a nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova ficou com ele. Mas uma vez ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Como o resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou de Ben-Ami. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Anonitas. Gente, esses dois povos aqui da descendência dos filhos de Ló com as filhas, ambos foram descendências ruins, pagãs, que fizeram muita idolatria e que desagradaram a Deus. E um ponto aqui muito importante, desde o começo, quando Deus começou a falar com Ló, com Abraão. Deus, na verdade, Abraão, ele não teve aquele comportamento porque ele quis desobedecer a Deus. Tanto é que Deus não se afastou de Abraão, né? Deus, ele conhece o coração das pessoas. Abraão não levou Ló para desobedecer porque estava apegado a Ló. Abraão levou Ló, às vezes, por um ato ingênuo, sabe? Mas Abraão, nesse momento, ele não seguiu fielmente o que Deus falou. Por isso que Ló é falado na Bíblia, porque Abraão levou Ló, mas na verdade nem era para Abraão levar Ló. E olha o tanto de coisas ruins, né, que aconteceu em consequência de Abraão ter levado Ló, né? E Deus, ele teve misericórdia de Ló por conta de Abraão,
né? Mas dá para ver fielmente que Ló não tinha uma comunhão com Deus assim, igual a Abraão, forte, né? Fiel, sabe? Que tinha um temor a Deus, porque senão o enredo ele seria diferente. Mesmo Ló sendo sobrinho de Abraão e vendo, né, como Deus era grande na vida de Abraão, Ló não tinha essa persona, não tinha. Então vamos resumir aqui o capítulo de número 19, os pontos importantes que eu anotei hoje mais cedo, quando eu li. Deus ouve súplicas, né? Os anjos disse que a oração chegou até ele. Então, assim, Deus, ele não foi lá destruir, né? Esses anjos não foi lá destruir essas cidades à toa. Houve muitas orações, né? Eram cidades muito perversas. A maldade, ela estava totalmente. A Bíblia conta que não havia ninguém justo. Ló, ele só foi salvo por misericórdia mesmo, e porque quando ele viu aqueles anjos, ele teve honraria. Mas a Bíblia fala que não teve ninguém justo. Até porque os anjos só foram para a casa de Ló porque Ló insistiu. E eles tiveram misericórdia porque Abraão, Deus percebeu que Abraão ficou preocupado, né, com Ló. Ló ele não podia ser aquele homem ruim, totalmente ruim, mas ele era sim aquele homem considerado morno. Ele não era forte na fé. Dá para ver, né? Então ele foi salvo por misericórdia, provisoriamente, naquele momento, por conta de Abraão, né? Mas os anjos, na verdade, se, né, eles fossem mesmo para dar o recado para Ló, a Bíblia iria especificar. Então, eles só foram por misericórdia e veio a calhar que Ló foi gentil com eles, né? Ló teve que insistir muito para eles ir para lá. Bom, aqui que nós não venhamos ser, né, desacreditados como aqueles noivos, porque aqueles noivos, mesmo a Bíblia relatando que eles não eram bons, porque a Bíblia fala que todos os homens da cidade foram para a porta de Ló querer fazer imoralidades com aqueles dois anjos. Todos. A Bíblia não abreviou, a Bíblia falou que foi todos. E onde que aqueles noivos das filhas de Ló estavam? Na cidade. Então, aqueles noivos, eles estavam lá também na porta para querer fazer maldade. Mas mesmo assim, Deus, ele mostra o quê? Que ele dá oportunidade para que todos mudem, para que todos venham se arrepender e ter comportamentos diferentes. Só que muitas pessoas fazem o quê? Riem, debocham e não estão nem aí. Então que a gente, por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente seja falho, que a gente venha o quê? Ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus está falando. Porque se aqueles noivos tivessem feito isso, eles não teriam ficado naquela cidade que foi coberta por fogo, que foi destruída, né? Então que não venhamos ser como esses noivos. Deus é claro, não olhe para trás. Minha internet deu uma caída aqui, mas Deus é claro e fala, não olhe para trás, né? Muitas vezes a gente se apega a um pecado, a um detalhe, sendo que Deus quer nos dar uma vida nova, uma mentalidade nova, né? Então que a gente não venha fazer como a mulher de Ló, não ser obediente. Ela tinha tudo para ter aquela salvação, só que ela não foi obediente. Os anjos falaram para ir para montanha. De repente, na montanha iria ter o quê? Um outro enredo, né? A história. Mas Ló insistiu para ir para um lugar onde eles não falaram para Ló ir. Ló era teimoso.
Ló não tinha muita intimidade, né, com Deus, a gente pôde perceber. E bom, que a gente venha procurar ser, né, como Abraão. Pessoas que não ficam, mas por que eu não posso fazer isso? Eu nem acho que isso vai prejudicar. Mas por que eu não posso fazer isso? As pessoas nem iam saber que eu não ia fazer isso, né? Que a gente não venha ficar questionando a vontade de Deus, que a gente simplesmente obedeça, que a gente seja obediente, como Abraão, e não morno, como Ló. Tá bom, gente? Então, essa foi a live de hoje, né? Nós lemos aí esses 4 capítulos, 16, 17, 18, 19. Foi muito bacana. Aprendemos várias lições e vamos continuar lendo aqui todos os dias, tá? Eu só não leio mesmo de dia de sábado, mas os outros dias, todos os dias a gente vai aí dar continuidade à Bíblia. É muito importante que a gente saiba tudo que está escrito, né? Que a gente venha a entender e venha procurar a melhorar, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Deus abençoe todas as pessoas que passaram por essa live, abençoe grandemente. Dê livramento, Senhor. Essas lives aqui não estão sendo à toa, está sendo para sua honra e glória, para que todas as pessoas venham ser conhecedoras da sua palavra, para que todos nós venhamos fazer conforme a tua vontade, pois a tua vontade ela é linda, perfeita e agradável. Dá entendimento, meu Pai. A gente precisa muito do Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração, transforma. Nós precisamos ser moldados. Muito obrigado por mais esse dia. Abençoe a todos, proteja a todos. Realize os sonhos, meu Pai, do coração desse povo, né? Que os sonhos deles venham a ser conforme a tua vontade. Dê entendimento para que a gente possa entender, possa esperar, possa amadurecer, que a gente tenha o coração aquebrantado, que a gente venha fazer o Senhor se orgulhar da gente, porque o Senhor tem um plano perfeito e é isso que a gente precisa descobrir, entender e amadurecer. Proteja todos, meu Pai, e muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, encerramos aqui mais uma live, tá bom? Fiquem todos com Deus. Desculpa por alguma coisa, tá bom? Desculpa, eu não consegui ler aqui os comentários. Hoje, de fato, eu não consegui. Já são 5h26 da manhã, tá bom? Eu realmente preciso encerrar a live, mas o que vocês podem fazer é deixar um comentário depois, tá bom? Deixa um comentário depois que a live foi encerrada ou em qualquer outro vídeo meu, porque aí quando você coloca o comentário lá, o comentário não vai desaparecer como aqui na transmissão ao vivo. Aí eu vou responder você com toda certeza, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima transmissão ao vivo, tá bom?